Como é maravilhoso nós contarmos com o conhecimento das Sagradas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus valorizou a palavra de Deus quando afirmou que, examinando as Escrituras, nós vamos aprender com a palavra de Deus de que podemos, pela graça divina, alcançarmos a salvação e a vida eterna. Eu fico pensando como as pessoas que não dão o devido valor à palavra de Deus se comportam consigo mesmo, com o seu próximo e principalmente diante de Deus. Certamente que existem muitos ateus práticos, mas também existem muitos ateus teóricos. Dizem que são pessoas de Deus, dizem que são filhos de Deus, afirmam de que amam a Deus, mas no fundo são pessoas que fazem parte do ceticismo. É a negação à fé verdadeira. O que eu admiro no Evangelho de Cristo é a revelação que o Evangelho poderoso do Reino de Deus nos traz concernente às coisas futuras, desde os profetas, desde o Velho Testamento. Houveram muitas profecias a respeito do futuro escatológico da humanidade, mas principalmente no que diz respeito à igreja comprada e remida com o sangue precioso de Cristo Jesus, somente Ele que vive e reina para todo sempre. Eu quero meditar com os nossos queridos ouvintes a respeito de um texto bíblico que nós encontramos no profeta Daniel, capítulo de número 12, versículos 2 e 3, onde está escrito na palavra de Deus. Daniel 12 e 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 2, versículo 3. Repetindo, Daniel capítulo 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Nós temos aqui uma passagem das Sagradas Escrituras que fala sobre o tempo escatológico do nosso Deus, avisando principalmente ao seu povo a respeito das coisas futuras que se cumprirão esses fatos, essas profecias que o homem acredite ou não. Se não vejamos o que nos traz à tona e revela-nos o profeta Daniel, já no final do seu livro, capítulo 12, o versículo de número 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Observe que a verdade bíblica está acima dos conceitos sociais. As palavras contidas na Bíblia Sagrada são fiéis e verdadeiras, e elas prevalecem sobre as ideologias humanas.
Elas são mais importantes do que a teologia de muitos que se acham o bambambam do conhecimento bíblico. A verdade é que temos aqui revelações importantes neste trecho das Sagradas Escrituras, apontando para um futuro. Quando nós conversamos com as pessoas que ainda não são discípulos de Cristo Jesus, a maioria, eles têm o conceito pessoal de que quando morrer tudo acabou. Não é bem assim. A verdade bíblica deste texto sagrado diz que muitos, não todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. É necessário, é indispensável que o ser humano tenha consciência, e para isso precisamos pregar para essas pessoas todos os dias, a fim de conhecerem as verdades escatológicas, os fatos que estão se cumprindo e irão se cumprir brevemente. Quando se fala sobre a ressurreição de mortos, a maioria dos ascéticos, eles não acreditam de que vão sobreviver após a morte física ou biológica, quando a verdade do Evangelho nos ensina nesta Escritura Sagrada de que muitos ressuscitarão nestes últimos dias. Veja bem, a ressurreição é fato real quando nós lemos os Evangelhos e tomamos conhecimento de pessoas que ressuscitaram dentre os mortos, mediante o poder manifesto do Filho de Deus, Cristo Jesus, Ele que é poderoso. O Senhor Jesus falou através do seu ministério sobre a ressurreição dos mortos, ressuscitando pessoas de entre os mortos. A ressurreição de Cristo é algo que dá um valor muito grande àquilo que é chamado Reino de Deus e vontade do Pai Celestial. Observe que Cristo deu o exemplo da ressurreição dentre os mortos e ensinou-nos de que muitos ressuscitarão, aqueles que dormem em Cristo, para a vida, e aqueles que estiverem vivos serão transformados na vinda do Cristo de Deus para arrebatar a sua igreja, que Ele comprou e redimiu com o seu precioso sangue. Agora, esses muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Veja bem, essa segunda parte do texto sagrado nos fala sobre os incrédulos, que eles vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Todos os homens que passaram pela terra e não tiveram a condição própria ou por circunstâncias diversas, não aceitaram o Filho de Deus como sendo o Messias, o Salvador da humanidade, terão que enfrentar um dia o juízo final. Essa ressurreição não é para o arrebatamento da igreja, mas sim para o juízo final. Todos irão comparecer diante do juízo final, aqueles que não aceitam o poderoso Evangelho de Cristo como guia, como caminho para aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. De forma que essa ressurreição é real. Todos irão ressuscitar no final dos tempos, né? Quando fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vergonha eterna. Mas há uma esperança aqui quando diz que muitos também ressuscitarão para a vida eterna. Esta é a grande realidade que nós encontramos no texto sagrado e que as pessoas meditem sobre esta verdade bíblica. Finalmente, Daniel 12:3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Esta é uma recompensa da parte de Deus para todos aqueles que vivem para Cristo e com Cristo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e também a sua justiça. Justiça essa já demonstrada
e exemplificada para todos nós. Que você possa meditar carinhosamente nessas palavras e acreditar de que um dia todos irão comparecer ou perante o tribunal de Cristo ou perante o juízo final para prestarem contas daquilo que praticaram e fizeram durante a sua vida aqui no planeta Terra. Por gentileza, compartilha com seus familiares, amigos, conhecidos esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.